Olá, boa noite, graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso culto de celebração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos aqui da Igreja Metodista do São Bernardo, em Campinas, São Paulo, e nós queremos nessa noite celebrar Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Portanto, reúna aí a sua família, vamos todos juntos, nesse momento especial, né? Vamos estar realmente como igreja conectada, né? Nessa internet, para juntos prestarmos o nosso culto ao Senhor, e que esse culto em tudo possamos fazê-lo, como diz Jesus, né? Em espírito e em verdade, que é a maneira pelo qual o Senhor está procurando seus verdadeiros adoradores, né? E eu quero deixar com vocês uma palavra inicial, se você puder abrir aí comigo também, Salmo 100. O Salmo 100 é um hino de louvor ao Senhor. Olha o que diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! Que palavra gloriosa para nós. Aqui o salmista ele diz, olha, celebrem com júbilo ao Senhor. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui, né, o celebrar com júbilo é como se você fosse uma grande trombeta, ou seja, fizesse grande barulho, que você realmente expressasse a sua alegria de poder realmente cultuar a Deus. Então, mesmo aí na sua casa, que você possa fazer barulho aí na sua casa, que você possa glorificar o nome do Senhor, que você possa se alegrar juntamente com as pessoas que estão aí junto com você, cultuando e realmente, né, estar vibrando com a presença do Senhor, que com certeza está neste lugar. Amém? Ele está para receber o nosso louvor, a nossa adoração, então vamos celebrá-lo, vamos servi-lo com alegria, né? Apresentar com Ele, com cânticos, cantando realmente com toda a nossa alma, cantando com todo o nosso ser, exaltando a Deus acima de tudo, né? Como Ele diz aqui, porque Ele nos fez, dele nós somos o rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor, é aquele que cuida de nós, é aquele que cuidou da sua semana. Por mais que a sua semana tenha sido uma semana difícil, de luta, mas Ele com certeza tem cuidado de você. Ele tem velado pela sua vida. Por isso, como diz aqui, entre por suas portas com ações de graças, né? Vamos bendizer ao Senhor, como diz no final aqui, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Então vamos exaltar esse Deus que é bom, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é grandioso. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Portanto, abra suas mãos aí mesmo no seu lugar, onde você está. Feche os seus olhos. Começa a orar ao Senhor, começa a agradecer a Deus, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a dizer frases de adoração, dizer o quanto você o ama, o quanto você, né, se agrada, quanto você se alegra de estar na presença dEle, o quanto você se sente bem de estar cultuando o nome dEle, quanto você se sente bem de receber a salvação, de ser uma nova criatura, de ser um escolhido, uma escolhida dEle. Então exalte, glorifique a Ele, exalte, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, por todas as bênçãos. Como é bom exaltar a esse Deus, amém? Vamos orar, Senhor, como é bom, Pai, estarmos na Tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, cultuarmos a Ti aqui neste lugar. Ah, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é glorioso, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, nos reunimos como igreja do Senhor, mesmo diante das vias, Pai, da rede social, mas nós estamos, Senhor, reunidos em cada lugar, em cada casa, em cada ambiente, Senhor, para cultuarmos o Senhor, para buscarmos a Tua presença, para celebrar o nome do Senhor, para nos alegrarmos diante de Ti, para rendermos graças ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela salvação. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela nossa família de sangue. Obrigado pela nossa família da fé. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez
mês, Senhor, nós podemos estar aqui com saúde, com vida. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco durante essa semana que se passou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia com o pão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado com a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Manifesta a tua graça no nosso meio. Manifesta a tua graça em cada lar. Manifesta a tua presença, Senhor. Nos abençoe, Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o nome do Senhor? Vamos exaltar a Ele com cânticos, amém? Vou chamar o Ministério do Louvor e juntos nós vamos exaltar e adorar o nome do Senhor. Amém? Irmãos, amém? Nós vamos louvar o Senhor Jesus nesta noite, invocando a presença dEle nas suas casas, nas nossas casas. Nós sabemos que onde estiver 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor Jesus, ali o Senhor estará presente. Nós invocamos a tua presença sobre as nossas casas, Senhor. Invocamos, Senhor, a tua presença e o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. E nós queremos, Senhor, dizer nesta noite: vem, nós estamos aqui para te adorar, para te entronizar, para te exaltar, porque tu és o único digno
noite, Jesus. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Nós queremos nos render a Ti nesta noite, Pai, porque sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós reconhecemos o Teu poderio nesta noite, Jesus. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Importa, Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que nós nos venhamos diminuir a cada
Aleluias! Como é bom, queridos, louvar o nome do Senhor, adorar, exaltá-lo. E ainda como forma de louvor, adoração ao nome do Senhor, eu quero deixar aqui um versículo da Palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, o nosso Deus é um Deus abençoador. Ele tem prazer em nos abençoar. E como nós somos seus filhos, Ele também espera de nós que nós também sejamos abençoadores. Abençoador, né, das pessoas, abençoamos as pessoas uns aos outros e abençoar também a obra de Deus. Porque essa é uma obra missionária, uma obra que nós realizamos a missão do Senhor. E essa missão necessita dos recursos financeiros, para que ela se mantenha de pé, para que ela progrida, né? para que ela se expanda, para que ela também possa abençoar outras frentes missionárias também. Por isso, ao ato de contribuir, a gente tem que ter alegria no nosso coração, não com tristeza, não com peso. Às vezes a gente, quando chega nesse momento, nosso coração fica entristecido, ficamos com o coração pesado e pensamos, o pastor vai falar de dinheiro. Mas, queridos, algo que Deus ele precisa trabalhar no nosso coração em relação a isso, da gente ver a importância que os recursos financeiros ele tem para manter a obra. Nós sabemos que a obra ela é do Senhor e com certeza Deus ele não precisa do nosso dinheiro para que a obra dele realize. Na realidade, Deus, como diz o próprio texto, ele é o dono do ouro e da prata. Mas o dinheiro não cai do céu. Pelo contrário, Ele abençoa cada um de nós para que nós sejamos abençoadores da sua obra. Por isso, você vai estar vendo aí, né, as informações referentes da maneira como você pode estar contribuindo, né? Ou fazendo a transferência, ou você fazendo o depósito numa dessas contas da igreja, ou através desse aplicativo Eu Igreja, que você também pode estar fazendo a sua contribuição. Então, não importa a forma, mas que você possa ter o seu coração realmente, como diz aqui o texto da palavra, né? Contribuir segundo Deus colocou no nosso coração, mas com alegria, porque Deus ele ama aquele que dá com alegria. Amém? Que Deus possa estar aí então te abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vamos fazer o nosso momento de oração agora também, de clamor. Nós vamos orar. Olha o que diz lá Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então o próprio Senhor, Ele nos diz, chame por mim. Em outras traduções estão assim, clame a mim. Então nós somos chamados agora a orar. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso país. Vamos orar por toda a situação que estamos passando, né? Orar também pela nossa igreja. Tem um momento de oração, de clamar realmente, buscar, né, da presença do Senhor, da bênção de Deus sobre nós, amém? Se você tem algum pedido de oração também, você pode estar colocando aí nos comentários, que o Ministério de Intercessão vai estar orando e intercedendo por esse pedido. Esse é o momento, se você quiser aí interagir, colocar nos comentários aí o seu pedido, faça aí, coloque, comece a colocar aí. Nós queremos orar pela sua vida, queremos interceder, né? Realmente Deus ele se move por meio da oração do seu povo, da oração da sua igreja, e com certeza o Senhor, Ele há de socorrer os seus filhos. Ele há de nos socorrer. Como Ele diz aqui, chame por mim. Chame pelo Senhor. Grita socorro. E com certeza Ele imediatamente vai estar com suas mãos estendidas sobre nós para nos socorrer. Amém? Nós vamos ter um momento de oração e eu vou chamar a nossa irmã Verônica, que é líder do Ministério de Intercessão da Igreja, e ela vai estar nos conduzindo nesse momento de oração. Graça e paz, igreja. Querido Deus, eterno Pai, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, querido Deus eterno. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos permitiu, Pai, que nós abríssemos nossos olhos, ó Deus, querido Deus eterno.
Pai, em nome de Jesus, ó Pai, na Tua palavra está escrito, Senhor, que onde estiver dois ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor está presente, ó Pai querido, Pai eterno. Pai, como igreja, Pai, nós invocamos o Teu nome agora, Deus querido, Deus eterno, Deus amado, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja agora, Deus. Pai, nós pedimos por esses pedidos da taça, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, são tantos pedidos aqui nesta taça, Pai, que o Senhor já respondeu, e muitos, ó Senhor, nós cremos que o Senhor tem a resposta, Deus querido, Deus eterno. Pedidos de restauração de casamento, Pai, pedidos de restauração, Senhor, de famílias, pedidos, ó Pai, de salvação, Pai, portas abertas, ó Pai, para emprego, Deus querido, Deus amado, Pai. Nós cremos que o Senhor tem o poder para fazer muito mais aquilo que nós pedimos, ó Deus querido, Deus eterno, Pai. Por isso, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. E, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, também pedimos, Senhor, pela nação brasileira, ó Deus querido, Deus eterno, Deus amado, Pai. Pai, Tu sabes, ó Senhor, querido Deus eterno, o que este Brasil está passando, Pai querido, Pai amado, Pai, com este coronavírus, ó Deus querido, Deus eterno. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor pelas Tuas misericórdias sobre esta nação, ó Deus querido, Deus eterno, Deus amado, Pai. Pai, em nome de Jesus, como igreja, Pai, nós repreendemos toda a ação desse vírus, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus querido, Deus eterno, que basta uma palavra Tua, Senhor, e este vírus é completamente dissipado, Pai, desta terra, Pai querido, Pai eterno. Ó Deus, nós Te pedimos perdão, Pai querido, Pai amado, pelos nossos pecados, ó Deus querido, Deus eterno, Deus amado, pelos pecados da nação, ó Deus querido, Deus eterno, Deus amado, Pai. Ó Pai, perdoa, ó Deus querido, em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Deus, Pai. Ó Deus querido, Deus santo, Pai, acampa Teu anjo, Pai, em derredor desta nação, Pai querido, Pai amado. São tantas vidas, ó Deus querido, Deus eterno, que estão aos Teus pés, Senhor, pedindo, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Deus querido, Deus eterno. Ó Deus poderoso, Deus eterno, Pai. Visita, Senhor, as famílias, ó Deus querido, que teve perdas, ó Deus querido, Deus eterno. Também, Senhor, as famílias que ainda estão passando por isso, ó Deus querido, Deus eterno, Deus amado, Pai. Pai, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder, Pai. Nada está encoberto diante dos Teus olhos, ó Deus querido, Deus eterno. Pai, nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a nação brasileira, Pai querido, Pai eterno, porque do Senhor é esta terra, Pai. Ó Pai, na Tua palavra está escrito que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós proclamamos o Senhor como o Senhor do Brasil, ó Deus querido, Deus eterno. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus nós Te agradecemos, para a honra e glória do Teu nome, e seja feita a Tua vontade, ó Pai querido, Pai amado, para todos sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos então meditar agora na palavra do Senhor? Vamos meditar naquilo que o Senhor Ele tem para falar aos nossos corações, né? A palavra de Deus, ela nos dá a direção para como nós devemos seguir as nossas vidas, como devemos realmente andar, né, nos caminhos do Senhor. Vamos ver o que Deus Ele tem para falar conosco nessa noite, conforme diz aqui o texto das Sagradas Escrituras. Bom, o texto de hoje está numa carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Então abra sua Bíblia aí comigo em Colossenses, no capítulo de número 1, do versículo 9 ao versículo 12. É um trecho bem pequenino, né? Mas que aqui nós temos informações muito fundamentais, muito rico, né? Riquíssimos as orientações que nós temos aqui para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então, Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz.
Aleluia. Essa é a palavra, a leitura da palavra que eu quero meditar com vocês aqui nessa noite. Bom, o que Paulo ele destaca aqui para nós, e que é muito importante, que eu gostaria de estar trazendo como reflexão, é acerca da vontade de Deus. Você já parou para imaginar qual é a vontade de Deus? Já que nós sabemos que a vontade de Deus, como diz lá, Paulo também fala em Romanos, no capítulo 12, né? Já que nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós citamos isso, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ok, e é verdade. A vontade de Deus é maravilhosa para nós. Mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já parou para imaginar? Já parou para pensar? É lógico que se a gente quer saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, é muito importante a gente estudar a Bíblia Sagrada. É a gente estudar, né, a palavra do Senhor. E hoje, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, nós podemos receber uma porção da revelação de Deus acerca daquilo que agrada o coração dele. Então é da gente buscar realmente esse conhecimento da vontade de Deus, como forma de agradá-lo, já que nós somos igreja do Senhor, somos povo do Senhor, e nós somos chamados para viver com o propósito de agradar a Deus em tudo, assim como filhos, né? Essa é a linguagem que o texto bíblico nos diz, que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo se torna filho de Deus, né? Não nascido da carne e do sangue, conforme diz lá em João no capítulo 1, né? Mas nascido do Espírito. Então, já que nós que temos a fé em Cristo e que nascemos de novo, somos novas criaturas, nos tornamos filhos de Deus. E como filho, precisamos agradar o nosso Pai. E para agradar o Pai, é necessário fazer a vontade dele. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo em orientar aqui essa igreja, a igreja de Colossos. Era uma igreja que no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8, Paulo ele vai exaltando, né, e se alegrando com o florescimento e a frutificação dessa igreja, onde muitas pessoas estavam se achegando à comunidade, estavam se convertendo. Então era uma igreja viva, era uma igreja onde as pessoas estavam alegres, né, cultuando ao Senhor, né, Deus estava acrescentando, né, almas, vidas que se convertiam, estavam chegando naquela comunidade que estava crescendo, né, plenamente. Mas, juntamente com o crescimento, sempre vem também algumas dificuldades, alguns problemas que era necessário algumas orientações de uma pessoa do nível do apóstolo Paulo, que ele foi um grande mentor, né, de diversas igrejas. Ele não fundou, talvez não sei nem se Paulo conheceu a igreja de Colossos, né? Era uma igreja que foi fundada por Epáfras, um dos seus discípulos. E é ele que relata a Paulo de algumas dificuldades que ele estava enfrentando na comunidade. Como, por exemplo, algumas heresias, algumas distorções da doutrina bíblica, da doutrina, né, dos apóstolos, estava começando a se proliferar, a chegar no meio da comunidade, né? E como nós sabemos, qualquer heresia, qualquer palavra distorcida pode minar e pode destruir, né, uma comunidade, uma igreja. E Paulo, preocupado com essa comunidade, ele escreve uma carta com o propósito de orientar essa igreja. E acima de tudo, né, nesse trecho que nós acabamos de ler, Paulo ele está realmente incentivando a igreja de Colossos a buscar o conhecimento, né? Ele fala em transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, ele fala de um aprofundamento da vontade de Deus, de ser pleno nessa vontade, de conhecer plenamente qual é a vontade de Deus, para agradá-lo, agradar o coração do Pai. Então esse era o objetivo do apóstolo Paulo logo de início, né? A orientar esta igreja, essa comunidade. E isso serve para nós hoje também. Essa palavra é viva e serve para nós nos dias de hoje, porque quantas são também algumas palavras que têm sido lançadas, às vezes por falsos profetas, falsos pastores, que têm pregado um evangelho que é um evangelho distorcido, um evangelho que é herético, um evangelho que não condiz com aquilo que verdadeiramente Cristo gostaria que sua igreja vivenciasse. E isso tem realmente levado muitas pessoas ao erro. E por isso é importante a gente conhecer
qual é verdadeiramente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso Paulo diz, olha gente, vamos conhecer mais a Deus, vamos conhecer a vontade de Deus para que a gente possa agradar o coração do Pai. Bom, diante disso, Paulo ele fala pelo menos 3 atitudes que Deus gostaria, né, que a sua igreja praticasse como forma de agradá-lo. Né? Então, 3 atitudes nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele destaca que é algo que Deus espera que a sua igreja possa praticar para viver agradando ao Senhor. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus para a sua igreja no passado e para a sua igreja nos dias de hoje? O que Deus ele deseja de você? O que Deus ele deseja e ele espera de mim? Ele espera de todos nós como igreja do Senhor. A primeira atitude que o apóstolo Paulo ele destaca na sua oração e que ele pede para que essa igreja vivenciasse, né, e praticasse, a primeira coisa que Deus ele espera de nós é que Deus deseja que a igreja frutifique em boas obras. Ou seja, é vontade do Senhor, é desejo do coração do nosso Pai que nós, como igreja do Senhor, pratiquemos boas obras. Geralmente, quando a gente fala de obras, né, às vezes a gente fica meio assim, porque é lógico, né, aqui, quando fala de obras, a gente não está falando de salvação pelas obras. Nós cremos, né, como doutrina, que a salvação é pela fé. Mas às vezes, por a gente enfatizar tanto que a salvação é pela fé, nós esquecemos das obras. E às vezes nós vemos outras religiões que dão de 10 a 0, e muitos de nós evangélicos, porque eles têm uma prática, uma atitude de boas obras que muitas vezes é invejável e que nós precisamos nos despertar mais como igreja, como povo de Deus, a praticar também boas obras para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas. Como diz Jesus, nós precisamos ser a luz do mundo. Aonde há trevas, aonde há corrupção, aonde há injustiça, nós como igreja precisamos ser luz e fazer a vontade do Senhor, porque é vontade de Deus, é vontade do Senhor que nós como igreja sejamos praticantes de boas obras. Por quê? Porque o nosso Pai também é praticante de boas obras. Tudo que Deus ele faz é bom e tudo que ele fez na sua criação envolve o bem para a humanidade como um todo, para a natureza como um todo. Por isso nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai, já que o nosso Pai, como diz o texto bíblico, ele faz nascer o sol para justos e injustos. Ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Isso revela o que é a graça de Deus, que é revelada e manifesta na vida de todas as pessoas. Então, isso nós podemos perceber, né, a grandeza e a bênção de Deus que abençoa, que é um Deus de boas obras, que faz o bem para as pessoas e muitas vezes sem merecer. Isso é fruto e a obra da graça de Deus. E assim como Deus ele faz dessa maneira, ele também espera que nós, seus servos, seus discípulos, também façamos da mesma maneira. Ajudemos as pessoas, tenhamos compaixão, misericórdia. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, Paulo também fala para a igreja de Éfeso, ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus ele nos fez para as boas obras, para que andemos nessas boas obras, fazendo o bem. Né, praticando boas obras. Essa semana, algumas semanas atrás, nós realizamos, né, um evangelismo aqui no bairro, levando álcool gel para as pessoas, levando a palavra e o álcool gel. Essa é uma maneira, né, de mostrarmos a obra, de fazermos o bem para as pessoas. Nesse tempo de pandemia, onde a higienização é algo importante para a preservação da saúde, então nós doamos álcool gel para algumas pessoas. Isso é fazer o bem, fazer boas obras. Né? Esses dias eu vi pessoas se organizando, né, para preparar a cesta básica, para doar, e nós abençoamos algumas famílias que estavam precisando. Então isso é fazer as obras pelo qual Deus espera de cada um de nós. É fazer o bem.
né? É estar disposto a ajudar o próximo, assim como Jesus ele nos falou, né? Lá em Gálatas, no capítulo 6, o Senhor ele nos diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem para as pessoas. Precisamos ser verdadeiramente a luz desse mundo. E principalmente dos da família da fé, né? Sem deixar de esquecer dos da família da fé. Mas sempre, todas as pessoas, é o alvo, né, de nós realmente realizarmos as obras. Então não deixemos, queridos, porque isso é vontade de Deus, de termos compaixão, de vermos a necessidade do próximo, diante dessas crises todas que estamos enfrentando. Às vezes fazer o bem é você também ver uma pessoa necessitada, uma pessoa entristecida, uma pessoa com problemas, né? E você orar por ela, você ligar, isso é fazer o bem. Às vezes você não sabe que às vezes um irmão teu na fé está passando por alguma dificuldade, faz tanto tempo que você não vê. Então ligar, meu irmão, como é que você está? É você fazer o bem para alguém. É você orar com a pessoa, é você levar uma palavra. Isso são boas obras pelo qual nós precisamos realizar, porque é da vontade de Deus que façamos isso. Então, nós como igreja precisamos realmente exercer esse ministério de boas obras, de fazer o bem, de frutificar em toda boa obra, como diz aqui a palavra que nós lemos. A segunda atitude que Deus deseja de sua igreja, Deus deseja que a igreja cresça no conhecimento dele. Além de praticarmos e frutificarmos em toda boa obra, o Senhor ele também espera que nós cresçamos no pleno conhecimento dele. Está lá no versículo 10 ainda, né? Frutificando em toda boa obra, e no finalzinho ele diz assim: e crescendo no conhecimento de Deus. Então o Senhor, Paulo, né, preocupado com isso tudo, ele fala, né, para a sua igreja, exorta a igreja, fala assim: olha, é necessário que cresçamos no conhecimento dele, no conhecimento de Deus. Precisamos buscar, né, cada vez mais como igreja, penetrar, né, nesse pleno conhecimento do Senhor. E não é um conhecimento meramente superficial, mas é um conhecimento profundo. É um conhecimento que vai além de algo que esteja apenas na superfície, mas é um conhecimento pleno, profundo, constante. É isso que Deus espera, né, de cada um de nós. Né? Interessante a palavra conhecimento aqui, né, ela significa não meramente um conhecimento intelectual, né, um conhecimento teórico, mas é um conhecimento que leva, é um conhecimento que eu digo experiencial, é um conhecimento de experiência própria. É lógico que o conhecimento teórico nos ajuda, igual, por exemplo, nós precisamos ter um conhecimento teórico, ler a Bíblia, meditar na palavra. Mas para que meditar? Só para ter informação bíblica? Não, é meditar, se aprofundar na palavra a tal ponto que essa palavra cause fé, transforme a nossa vida, para a gente colocá-la em prática. E aí a gente começa a experimentar tudo aquilo que Deus ele promete a nós aqui nas Escrituras. Então é um conhecimento que nos leva a experimentar Deus. Então, só para você ter um exemplo disso, né, dessa palavra conhecimento, o que significa, né? Eu não preciso falar aqui no grego, né, não tem necessidade disso, né, mas só para vocês verem o que Paulo quer dizer sobre conhecimento. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim, né? Aquele que não conheceu, a mesma palavra, não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então aqui Paulo ele já está falando dessa mesma palavra, conhecer. E ele diz assim, ele está falando de Jesus, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O que Paulo está querendo dizer que Jesus ele não conheceu o pecado? Ele não estava querendo dizer que Jesus ele não tinha, que ele não sabia teoricamente o que era pecado. Porque Jesus sabia o que era pecado. Ele pregou contra isso. Ele pregou para as pessoas dizendo, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Então a palavra conhecer aqui não é um conhecer teórico, mas é um conhecer experiencial, né? aquele conhecimento de experimentar. Né?
aí já faz sentido, quando diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado. Aí sim, Jesus ele não conheceu no sentido de experimentar o pecado, ele não experimentou o pecado. Ele não cometeu pecado, como diz as Escrituras. Então, por isso que eu digo que quando Paulo ele fala sobre conhecimento, ele não está falando de um conhecimento meramente teórico, mas ele está falando de um conhecimento de você experimentar, de você saber o que é aquilo que está falando. Porque nesse caso aqui de 2 Coríntios 5:21, né, isso fica muito nítido para nós, né, quando a gente compara Jesus em relação ao pecado. Né? Jesus ele não conheceu o pecado, ou seja, ele não experimentou o pecado. Então, por outro lado, né, quando a gente vê aqui Colossenses no capítulo 1, nós vemos justamente essa palavra conhecer. E ele fala aqui do conhecer a Deus. Então a gente precisa conhecer, crescer nesse conhecimento de Deus. Que tipo de conhecimento? Do conhecimento de experimentar, de ter experiências com Deus, de aquilo que Deus ele nos diz para a gente andar com Ele. Mais ou menos como Jó. Jó enfrentou muitas dificuldades na sua vida, ele era um homem muito crente, como diz o início do livro de Jó, né? Mas Jó ainda não tinha, ele tinha um conhecimento meramente teórico de Deus. Até que depois ele tem uma experiência profunda com o Senhor, diante de todos os dramas que ele passa na sua vida, e no final, no último capítulo, ele diz assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu sei quem é o Senhor, porque eu experimentei do Senhor, agora eu conheço o Senhor de uma outra dimensão, com uma outra postura, porque agora eu experimentei, eu sei quem é o Senhor. Então é isso que Paulo está querendo dizer para nós, que nós cresçamos nesse conhecimento de Deus, que nós nos aprofundemos nesse conhecimento do Senhor. Será que nós conhecemos a Deus de maneira suficiente, querido? Será que você conhece a Deus de maneira suficiente? Sabe, talvez o nosso conhecimento de Deus, na verdade, você ainda mais real aqui, né? Na verdade, o nosso conhecimento de Deus nunca vai ser suficiente, porque nós não temos, né? Enquanto nós vivemos nessa terra, a gente não vai ter nossa cabeça, nossa mente, nossa vida não comporta tudo aquilo que Deus ele é. Por isso a gente precisa estar sempre buscando conhecer mais de Deus. Mesmo que você já é uma pessoa que tem experiências com Deus, mas essa experiência que você tem com Deus nunca vai ser suficiente, porque a cada dia você precisa experimentar de algo novo da parte de Deus. E sempre Deus ele tem algo novo para revelar para nós. O nosso Deus é um Deus de novidades, é um Deus que faz as coisas sempre novas na nossa vida. Por isso que nosso conhecimento dele nunca vai ser um conhecimento pleno. O conhecimento pleno que a gente vai ter de Deus é só na glória, só na eternidade. Por isso, enquanto a gente viver aqui nessa terra, é muito importante nós buscarmos o conhecimento de Deus, nos aprofundar nesse conhecimento. E a cada dia nós vamos crescendo no conhecimento, buscando mais do Senhor. Como diz lá Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a postura que Deus espera que nós venhamos conhecê-lo. Ou seja, com o coração aberto, com o coração, realmente, com todo o coração aberto para realmente aprender mais dele. Lá em João, no capítulo 17, versículo 3, o próprio Jesus ele declarou isso para os seus discípulos, ele disse assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, um dos aspectos da vida eterna é conhecer a Deus. E nós que somos nascidos de novo, que já nos convertemos a Cristo, né? Nós já experimentamos de uma certa maneira essa vida eterna, porque nós já temos um grau de conhecimento de Deus e somos chamados a buscar mais ainda desse conhecimento, né? Buscar mais e mais de Deus, né? Então, como é a maneira que nós temos de conhecer a Deus? Experimentando a Deus. E quais são o caminho para eu ir conhecendo e experimentando Deus? A bússola está aqui, é a palavra. A palavra vai sempre nos orientar e nos direcionar a como experimentar e como desfrutar desse Deus maravilhoso e tremendo. Então, como está o seu conhecimento de Deus, queridos? O que você experimentou é o suficiente? Será que você já cresceu bastante?
como que está a sua vida. E aí, em terceiro e último lugar, né, Paulo ele fala de uma terceira atitude que Deus deseja da sua igreja. Ele fala que Deus deseja que a igreja seja fortalecida pelo poder dele, pelo poder de Deus, para que tenhamos perseverança e longanimidade. Então aqui Paulo ele fala do poder. Olha o que diz o versículo 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Então, interessante, querido, que quando a palavra fala poder, né, essa palavra poder na Bíblia, ela está sempre associada ao Espírito Santo. Né? O Espírito Santo está sempre associado a esse tema e essa palavra poder. Né? Interessante que a palavra poder no grego é dunamis, daí que vem a palavra dinamite, né? Por isso que o Espírito Santo de Deus, quando vem com força, com uma força tremenda, né? E que impacta as nossas vidas, não conseguimos ficar às vezes parado, porque quando o poder de Deus ele vem sobre nós, ele nos coloca numa atitude de movimento. Né? O movimento. Então, o desejo de Deus para a sua igreja é que essa igreja seja cada vez mais fortalecida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que vem de Deus. Olha lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, o Senhor Jesus ele falou para os seus discípulos, olha, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é o desejo do coração de Deus que nós sejamos revestidos do poder de Deus, desse poder que viria sobre a igreja. E esse poder vai se cumprir, nós sabemos, lá em Atos, no capítulo 2. Né? No Pentecoste, quando o Espírito desce sobre a igreja, desce sobre o povo de Deus. Então a igreja precisa ser cada vez mais revestida por esse poder. Nós precisamos buscar cada dia o poder de Deus na nossa vida, o poder do Espírito Santo, esse revestimento do Senhor sobre as nossas vidas. Queridos, você não pode deixar de buscar esse poder, porque esse poder é o que nos fortalece como igreja, que nos fortalece como crentes, que nos fortalece, né, como povo de Deus, como filhos de Deus. Então não deixe de buscar esse poder na sua vida, esse poder do Espírito Santo que vai te levar a cada dia mais, né, a ser, né, firme, forte, diante de qualquer adversidade. É esse poder que nos leva a testemunhar a Cristo acima de todas as coisas. Lá em Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, para sermos testemunhas do Senhor, precisamos do revestimento do poder de Deus sobre as nossas vidas, queridos. Então, o poder do Espírito Santo precisa estar sobre nós. Agora, para quê? Né? Qual a importância, né, do poder de Deus sobre a igreja, sobre nós? Como eu falei aqui, né? Em primeiro lugar, para que a gente possa testemunhar a Cristo. Para que a gente possa fazer essas obras lá, que diz no primeiro tópico que eu falei aqui, né? Para que a gente possa fazer essas obras do Senhor, é necessário esse poder que vem de Deus. Porque se na verdade eu só vou conseguir fazer se verdadeiramente o poder de Deus agir sobre a minha vida, se eu realmente ser guiado pelo Espírito de Deus, se eu deixar ser conduzido pelo vento do Espírito de Deus na minha vida. Mas acima de tudo, segundo o texto que nós acabamos de ler aqui, olha que interessante, né? O versículo 11, como nós lemos, diz assim, ó, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Eu gosto da versão NVI, da tradução NVI, porque ela diz assim, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência. Então Paulo está preocupado em orientar a sua igreja, para que a igreja pudesse se revestir do poder de Deus, para que ao ter esse poder do Espírito Santo, ao se revestir desse poder do Espírito Santo, a igreja pudesse estar capacitada a ser perseverante e paciente. Por que Paulo estava falando, né, sobre a paciência, né, e a perseverança como fruto desse poder do Espírito Santo? Justamente porque a igreja, muitas vezes, ela está fadada a enfrentar, né, aflições, a enfrentar lutas, como nós estamos enfrentando hoje.
crises, adversidades, tribulações, né? Lutas diárias, né? Pessoas lutando por causa da falta de emprego, pessoas enfermas, pessoas com problemas nos seus lares, no seu casamento. Quantas são as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia? E por isso Paulo, sabendo, né, dessas lutas, dessas adversidades, ele diz assim, olha, é necessário, é da vontade de Deus que nós nos revistamos do poder que vem do alto, para que esse poder gere em nós perseverança e paciência. Ou seja, é esse poder que vai nos dar, né, e vai gerar nas nossas vidas, né, a perseverança para continuar superando, né, as adversidades, e paciência nesses momentos, né, porque é necessário a gente enfrentar, né, todas essas dificuldades, mas é o poder de Deus que vai nos dar essa paciência e perseverança para superar qualquer obstáculo na nossa vida. Por isso, queridos, nos revistamos do poder de Deus. Mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, não deixe de buscar de Deus. Não deixe de ouvir as lives, de ouvir as mensagens. Não deixe de participar das células online que a gente participa para meditar na palavra. Não deixe de ter momentos de oração, de devocional na sua casa. Busque o poder de Deus para que você seja fortalecido, para que você tenha paciência, para que você tenha perseverança. A palavra de Deus diz, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Ou seja, essa fidelidade vem pelo poder de Deus que atua em nossas vidas. Portanto, queridos, concluindo, né? A preocupação de Paulo aqui, como nós vemos, era de mostrar para a igreja, né, a importância de buscar a vontade de Deus, né? E, acima de tudo, buscar a vontade de Deus para agradá-lo em tudo, para agradar o Senhor. E uma das maneiras que Deus espera, né, que nós o agrademos, né, como nós vimos aqui nessa porção aqui da palavra, é obra, conhecimento e poder. Ou seja, a prática das boas obras, frutificando em toda boa obra, né, buscando o conhecimento de Deus e, acima de tudo, né, sendo fortalecido pelo poder que vem do Espírito Santo. Fazendo assim, queridos, aí o versículo, no versículo 11 ainda diz, né, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e alegria e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz, né? Ou seja, a partir disso, né, o motivo de agradar a Deus fazendo a vontade é que o Pai nos fez idôneos, né? Ou seja, preparados para nós herdarmos o reino da luz, o reino dele, né? Para que a gente seja realmente participante desse reino. Então essa é a vontade de Deus para nós nos dias de hoje. Então eu deixo essa palavra no seu coração, para que você medite nela, para que você seja abençoado, para que você seja fortalecido a cada dia, né? E que essa palavra, né, venha gerar cada vez mais fé no seu coração. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós? Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero, Pai, orar, clamar a Ti, Senhor, e Te pedir que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, Pai, para que possamos buscar a Tua vontade, Senhor. Possamos realmente fazer, Pai, a Tua vontade, para que a gente possa Te agradar, Senhor, agradar o Teu coração, para que o Senhor possa se alegrar conosco, Pai. Nos ajude, Senhor, a frutificar em toda boa obra, Senhor. Nos ajude, Pai, a conhecer mais de Ti, a experimentar o Senhor, a ter experiências maravilhosas com o Senhor, Pai, mesmo diante das crises, das adversidades, que possamos realmente receber a revelação do Senhor, Pai, que o Senhor também nos ajude e nos fortaleça pelo poder do Teu Espírito Santo, nos ajude a nos revestir cada vez mais desse poder. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem sobre o Teu povo, Senhor, que ora junto comigo nessa hora. Espírito Santo, vai enchendo cada coração, vai enchendo cada vida, vai revestindo, Senhor, vai revestindo o Teu povo nesse momento com o fogo do Teu Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo, venha, Senhor, realmente derramar sobre nós o Teu poder, o poder do Senhor, o poder que vem do alto. Vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, vem sobre cada lar, sobre cada casa, vem sobre o Teu povo que clama o Teu nome, Senhor.
Vem como em Pentecoste, Senhor, e fortaleça as nossas vidas cada dia mais e mais, para que possamos, Senhor, testemunhar de Ti, para que possamos perseverar diante das lutas, das adversidades, ó Pai. Só o Teu poder nas nossas vidas, ó Deus. Nós oramos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, queridos, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém, que essa palavra realmente gere cada vez mais vida e fé, né, ao seu coração, no nome de Jesus. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Após essa mensagem, né, a gente vai encerrar com algumas mensagens finais, mensagens de esperança de alguns irmãos da igreja que resolveram deixar uma mensagem para você, uma mensagem da parte de Deus também. Mas recebamos a bênção do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada, cheia da bênção do Senhor, cheio da presença do Senhor. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quero deixar uma palavra de esperança para você. A palavra de Deus diz que também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Vamos ter esperança que logo tudo isso vai passar, nesse momento terrível que nós estamos vivendo. Mas sabe que Deus é conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos ter bom ânimo, vamos glorificar o Senhor. Logo tudo isso vai passar e vamos estar juntos, glorificando a Deus, nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Olá, graça e paz. Nesse dia eu gostaria de deixar uma mensagem para você de um texto bem conhecido, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 35. Quem escreveu esse texto foi Paulo. E Paulo, ele demonstra ali o quanto Deus nos ama e como esse amor rompe barreiras, como esse amor pode nos ajudar a avançar cada vez mais, mesmo passando por tribulações, por angústias, por incertezas nesse mundo aqui. Paulo, ele tinha essa convicção, ele estava completamente persuadido de que o amor de Deus para com ele era algo que excedia qualquer coisa. E justamente porque esse amor ele vem de Cristo Jesus. E é isso que ele nos fala aqui nesse texto. Talvez você esteja passando por uma situação assim, talvez você esteja angustiado, talvez você esteja incerto com o futuro, principalmente nesse momento que estamos passando hoje. Talvez você está atribulado com alguma coisa e nesse dia eu queria deixar esse texto para você e também deixar a certeza e a convicção de que Cristo Jesus o ama de uma forma extraordinária. Paulo também escreveu em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba que tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E que Cristo tem algo muito melhor para cada um de nós. E não é aqui nesse mundo. Está preparado para nós coisas maravilhosas. E quando nós avançamos e continuamos, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, nós estamos avançando para esse objetivo, para a salvação eterna, para uma morada celestial junto com Deus. Eu quero ler com você esse texto agora. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E aí no verso 38 ele completa dizendo: pois eu estou persuadido, eu estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura
poderá nos apartar do amor de Deus, nós, em Cristo Jesus, testemunhas dele, nosso Senhor. Amém? Eu quero deixar essa palavra com você. Fique confiante. Busque as respostas que você precisa nesse livro aqui que você irá encontrar. Amém? Fique com Deus. Um grande abraço. Graça e paz, pessoal. Quero trazer um versículo bíblico nesse dia para vocês, que está em 2 Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento. Eu queria deixar neste momento esta palavra para vocês, porque nós nesse tempo de pandemia, que nós vemos um vírus invisível e não conseguimos enxergar, mas nós temos o conhecimento da palavra. As nossas armas são com a poderosa mão de Deus sobre nós. E a única arma que nós temos é a oração. É a oração em unidade. Todos nós da igreja, unindo-se em oração contra essa arma invisível. Por isso, o que nós precisamos fazer é orar e buscar a Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, e nenhuma potestade será contra a igreja de Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos, irmãs. É tão bom e tão agradável a gente estar juntos, né? Para adorar o Senhor neste dia. Eu queria deixar um versículo bíblico para vocês. A palavra do Senhor que está em Jeremias. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! Glória a Deus, que esse é o Deus que nos dá esperança. Queridos, nesse tempo de crise, eu não sei em quem você tem colocado sua esperança. Se você tem colocado a sua esperança no dinheiro, ou se você tem colocado a sua esperança no trabalho, ou em pessoas, ou até mesmo na sua própria capacidade. Mas eu te digo, isso vai falhar, mas o nosso Deus é o Deus que não falha, e nesse você coloca a sua confiança e a sua esperança.